Fala, meus queridos estudantes do sexto ano. Hoje, dando continuidade aos nossos conteúdos, iremos estudar sobre as origens da humanidade. Você já parou para pensar como o homem surgiu? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? Tudo isso são dúvidas que a gente tem, não? Fica na nossa cabeça assim. E essas dúvidas não surgiu com a gente agora não, tá certo? Isso aí, ó, vem de muito tempo. As primeiras civilizações tinham essas dúvidas e tinham essas necessidades para explicar ou tentar explicar como foi que o homem surgiu. Aqui na nossa aula de hoje, a gente vai verificar algumas teorias para esse possível surgimento do homem. E aí, ó, eu quero que vocês vejam aí agora na tela essa aula. O objetivo é vocês aprenderem, eu acho que está aqui na tela, esses pontos aqui, ó. Eu quero que vocês compreendam hoje esses pontos aqui, ó, que está aqui na tela. É o objetivo. Se todo mundo conseguir entender isso aqui hoje, a gente vai atingir o nosso objetivo dessa aula, ok? Então, ó, vamos embora para a nossa aula agora. Atualmente, a teoria científica mais aceita é a do evolucionismo. O que é que diz essa teoria? Essa teoria afirma que o homem, no decorrer desses milhões de anos, essa passagem de tempo, foi adquirindo características que o deixava cada vez mais forte, adaptável ao meio, até a gente chegar nas características atuais que a gente tem hoje. Como assim, tio Bruno? Tem um inglês naturalista chamado Charles Darwin, que ele vai dizer o seguinte: aquele ser vivo mais adaptado às condições de vida no qual ele se insere, no qual ele está vivendo, tem mais chances de sobreviver e passar essas características aos seus descendentes. Vou exemplificar. Por um exemplo, na Inglaterra, lá do século XIX, existia um tipo de borboleta. A borboleta colorida tinha em maior número, tinha em maior quantidade do que a borboleta de cor cinza. E aí o que é que acontece? A cidade vai se desenvolver, vai desenvolver a indústria e vai ficar mais poluída, ficando um ambiente mais cinza. E aí, ó, alguns estudiosos da época perceberam que o número de borboletas coloridas diminuiu, enquanto o número de borboletas cinzas aumentou. Por quê, tio Bruno? Veja, como a cidade estava mais poluída, a cor cinza se camuflava quando ela repousava. E aí os predadores não conseguiam, tinham mais dificuldades de ver essa borboleta cinza do que a borboleta colorida. É a teoria de Charles Darwin, onde quem está mais adaptado ao meio, nesse caso ali a questão da poluição, tem mais chances de sobreviver. Facinho essa ideia de adaptação da teoria evolucionista? Tranquilo, né? Tio Bruno, que história é essa então de que o homem veio do macaco? A gente veio do macaco? Então, Charles Darwin, que é o autor da teoria evolucionista que a gente viu agora, ele nunca afirmou que o homem veio do macaco. Vocês entenderam essa questão do processo evolutivo, né? Que ao longo dos anos o homem vai ganhando novas características que se adaptam, que se adequam ao meio que ele vive. E essas características vão passando para os seus descendentes. Tranquilo isso aí, né? O que Charles Darwin vai afirmar é que nessa linha evolutiva aí que está na nossa tela agora, do homem, os primatas e os homens vão ter um ancestral em comum que em algum momento da história ele vai evoluir para formar o homem atual. E isso não é questão de pouco tempo, tá? Isso leva milhões de anos. E a outra linha ali, ó, vai formar os primatas atuais. Tranquilo, né? Então se alguém chegar para você e falar assim: ah, eu não acredito que o homem veio do macaco. Não é para acreditar mesmo, porque o homem não veio do macaco. É essa questão, ó. A gente teve o ancestral, provavelmente, e nunca foi encontrado o fóssil desse ancestral, tá certo? Por isso é uma teoria. Lembra que a gente estudou semana passada no nosso vídeo que a história muda de acordo com os novos vestígios que a gente acha? Pronto.
Até que se ache esse vestígio, o fóssil desse ancestral, tudo isso é especulação, é só ideia só. A gente não tem certeza realmente. Tranquilo, facinho, né? Então, o que é que nos diferencia dos primatas, dos macacos, dos gorilas? Primeiramente, a capacidade de desenvolver raciocínios lógicos, pensamentos lógicos. O segundo delas é o bipedalismo. O que é o bipedalismo? Andar sobre os dois membros inferiores. Ao longo dos tempos antigos, os primeiros hominídeos, que são os nossos ancestrais, eles perceberam que quando eles andavam mais ereto, as mãos ficavam livres para fazer outras funções. Como, por exemplo, para caça. Era muito mais fácil você caçar com as duas mãos livres do que estar usando os 4 membros para caminhar, se movimentar. A outra característica que nos diferencia dos primatas é a questão do movimento de pinça, que nos permitiu a utilização de ferramentas e utilizar do meio, como se pendurar para fugir de algum predador. E esse movimento aqui, ó, nos ajudou no nosso processo evolutivo. Tranquilo em esses 3 pontos, vamos para o nosso próximo ponto. No meio da ciência, os paleoantropólogos quase que não saem. Eles afirmam que o homem surgiu na África há cerca de 2,5 milhões de anos. E que, com as mudanças climáticas lá na África, o homem foi se adaptando aos novos meios e transmitindo essas características aos seus filhos, aos seus netos, aos seus descendentes. Dentro do processo de hominização, a gente vai ver agora alguns dos nossos principais ancestrais ao longo desse processo evolutivo. O primeiro dele que a gente vai ver, ó, é o Australopithecus. Ele já era bípede, ele já vivia já sobre as 2 patas e viveu cerca de 4 milhões de anos atrás, lá na África. Só que ele ainda não é o nosso ancestral de origem, o que deu surgimento a gente, ao que a gente é hoje. Não, a gente não evoluiu do Australopithecus. Segundo a ciência, a gente vai vir, ó, o nosso primeiro ancestral é o Homo habilis. Esse Homo habilis, ele já conseguia produzir ferramentas, sendo que de um modo mais primitivo. E ó, viveu há cerca de 2,5 milhões de anos. Onde foi que o homem surgiu? Isso, na África. Lá na África. E, como eu já disse, ele é considerado o primeiro do gênero Homo. O gênero Homo é o que dá origem ao homem atual de hoje. Depois do Homo habilis, a gente vai ver, ó, o Homo erectus, que vivia há cerca de 2 milhões a 200 mil anos atrás. E esse aí, ó, o Homo erectus, ele já conseguia se deslocar da África. O que é que isso quer dizer? Ele, ó, começou a ganhar o mundo. O Homo erectus, ele é responsável pela migração, pelo povoamento dos outros continentes. Ele vai começar a sair da África para ir para a Europa, para a Ásia, para a Oceania, para chegar nas Américas. Logo após o Homo erectus, a gente vai ver o Homo neanderthalensis. Esse aqui, ó, já conseguia viver em grupos, já possuía alguns rituais mais elaborados. Por exemplo, enquanto os outros, que a gente já acabou de citar, não tinham esses costumes, o Neandertal, ele já vai ter a prática de enterrar os seus mortos. Coisas que os outros não faziam ainda. E o último que a gente vai ver é o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, que é o nosso gênero, que é o homem atual, que é a gente é Homo sapiens sapiens. Recapitulando, nesse processo evolutivo aqui, ó, o que vai diferenciar a gente dos primatas, que são macacos, gorilas, orangotangos, é, ó, nossa capacidade de raciocínio lógico. E aí, ó, a gente vai ter o cérebro maior,
a questão do bipedalismo, o andar sobre as duas pernas, e a questão do movimento de pinça. Tranquilo, facinho, vamos prosseguir o nosso conteúdo. Take 3. Esse processo que a gente acabou de ver, tudo isso está incluso na teoria do evolucionismo, que o homem veio se adaptando ao longo dos anos até a gente chegar no homem atual, no homem moderno que a gente conhece hoje. A próxima teoria que a gente vai ver são as explicações religiosas para o surgimento do mundo. Uma das principais teorias dessas histórias é o chamado criacionismo. A ideia de que um ser superior, no caso Deus, teria criado o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e o homem teria surgido desse ser superior. Isso é uma forma também de explicar o surgimento do homem. E aí, cada civilização ao longo da nossa história, desse processo ao longo dos milhares de anos, vão buscar formas diferentes para explicar o surgimento do homem através das teorias religiosas. Tio Bruno, como é que eu vou saber qual a crença religiosa está certa sobre a criação do mundo? Isso é questão de religião, tá? Aí o mais importante nessa questão é a gente aprender a ter tolerância com a religião do próximo, tá? Cada um tem a liberdade, isso é garantido por lei, de expressar sua religião e ter ela tolerada por todo mundo. Tranquilo? O mais importante é manter o respeito. Na aula de hoje, a gente viu as duas teorias que buscam explicar a origem do homem. A gente viu o processo de evolução dos hominídeos. Tudo isso está no capítulo 3 do livro de vocês. Está aqui agora as páginas dos exercícios que eu quero que vocês respondam para revisar e fortalecer o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, manda na nossa plataforma, no Facebook de Tio Bruno, no Instagram, no WhatsApp, por mensagem, pombo correio, telepatia. Só não fica com dúvida. Entre em contato comigo. A gente vai encerrando a aula por aqui. Até a próxima semana. Beijo e abraço de Tio Bruno. Tchau, tchau.